Fala, povo gibizeiro! Cris Neira aqui no mais um Papo Gibizeiro do CS Studio Geek. E hoje a gente vai analisar mais duas revistas da Eagle Mods. Dessa vez duas porque se trata da mesma história. A Eagle Mods dividiu em parte um e parte 2. Essa história aqui é muito boa, mano. Pra mim é uma das melhores histórias do Batman. Porque não é uma história que eu vou te falar. Essa história aqui, ela não é uma história daquela padrão do Batman, o Batman focada na ação. Essa história é um pouco mais cadenciada, tem um clima de investigativo. O Batman aqui está no começo de carreira, nos anos iniciais da carreira dele. Então, foca mais também no aspecto detetivesco do Batman, que é onde que, para mim, todas as histórias, quando a gente fala de Batman, eu não vejo o Batman como aquele super-herói. Eu não, na verdade, eu vejo porque empurraram isso, né? Os roteiristas, tudo, então empurraram muito o Batman que não é falho, o Batman preparado para tudo, o Batman do plano de contingência que derrota qualquer vilão preparado, ou qualquer herói preparado, o Batman infalível. Nessa história já mostra que não. Mostra um Batman que ainda é falho, que ele está usando nos começos inicial da carreira dele. Mostra um Batman mais humano. Mostra que ele pode falhar, que ele é humano, que ele toma decisões erradas. E foca na maior habilidade dele, que é detetivesca. Que é quando ele é detetive. E esse tipo de história, para mim, que chama atenção para mim bastante, é por conta disso. Uma história de detetive bem feita, você se torna ativo na história, o leitor participa também. Isso que é muito legal numa história de detetive, porque você está lendo e está tentando descobrir, está tentando pegar as pistas, porque é uma boa história de detetive, o autor vai colocando pistas para você tentar descobrir, para quando chegar a mostrar o bandido ou estiver próximo de pegar o vilão no final da história, você fala, não, acho que é fulano, porque no capítulo um apareceu isso, no capítulo 2 apareceu isso, ele colocou isso, realmente como eu não vi isso. Então, uma história de detetive é legal isso, que deixa o leitor ativo, o telespectador, quando se fala de filme ou animação, ativo participando da história. Então, ele se sente o próprio detetive junto com o Batman. Então, nesse caso, junto com o Batman, né? Mais história do Sherlock Holmes, aqueles filmes novos do 007, não é o 007, é o ator que faz o 007, esqueci o nome dele. Que ele faz aquele Entre Facas e Segredos. Depois ele faz tem mais dois filmes dele que também é detetive, e você trabalha desse jeito. Os próprios detetive Poirot lá da Agatha Christie. Eu gosto muito dessas histórias de detetive. Então, quando você vê um detetive, você tenta participar, você fica ativo. Então, a história de detetive chama muita gente para isso. Então, o Batman chega, eu tava esperando muito chegar essa hora do Batman Longo do Dia das Bruxas por causa disso. O Batman Longo do Dia das Bruxas também foi. Hoje, quem quiser ler, ainda pode encontrar as versões da Egon Moore, apesar de estar muito difícil e os preços estão muito altos por conta da especulação. E por conta que a Egon Moores faliu, né? Fechou. Acho que, se eu não me engano, na época da pandemia, a Egon Moores fechou, como eu já disse. Então, hoje é muito difícil encontrar, principalmente uma revista dividida em duas partes. Pode ser que você encontre um precinho um pouquinho mais salgado. Mas a Panini lançou o encadernado também. Não sei se está no mercado, se é fácil de encontrar. E tem um ônibus. Ônibus do Batman por Geoff Lobb e Tim Sale. Que aí é um material de peso, porque tem essas histórias, tem a história, aí tem as continuações das histórias, tem a história Batman Dia das Bruxas, que precede essa, Batman Longo Dia das Bruxas, que é esse, tem Mulher Gato, acho que é Cidade Perdida, Mulher Gato, Cidade Perdida, e tem eu esqueci, mas eu vou lembrar conforme tem. Tem mais uma história no encadernado que completa toda a linha do Batman do Longo Dia das Bruxas. E agora vai estar saindo essa coleção aqui nova, que é o Batman, o Longo Dia das Bruxas, o Último Dia das Bruxas por Geoff Lobb. O Tim Sale tá o nome na capa, mas nós sabemos que o Tim Sale já faleceu, então nos deixou, mas está imortalizado no desenho deles. O Tim Sale, aqui está o nome da capa, justamente, talvez as outras edições não estão, porque essa revista a Panini relançou. Ela já tinha lançado ela nesse formato mesmo, só que com outra capa.
Essa história tá no encadernado também do Ônibus. E a Panini simplesmente aproveitou o último Dia das Bruxas, refez a capa, não avisou ninguém, pôs o número zero pequenininho aqui, um de 11 bem pequenininho do lado do nome aqui. E o primeiro volume é o prólogo. Se você tem a coleção da Eagle, a coleção o ônibus, ou se você tem o que saiu antes, que é o prólogo do Último Dia das Bruxas, você não precisa comprar essa edição, porque essa edição aqui, sinceramente, é a mesma que já lançou, só que com outra capa para enganar o leitor. O leitor comprar, para mim é isso, é para enganar o leitor, porque ele podia muito bem não ter publicado essa, porque já que saiu recentemente o Omnibus e essa edição saiu também, tá? Mas esquece, a história hoje é, cara, vamos para a história, vamos para conversar, que a conversa é sobre esse material. Então, porém, vamos lá. O Batman Longo Dia das Bruxas. Vamos analisar a capa. Essa aqui é a capa da Panini. Esse carinado da Panini tá com essa capa. E essa aqui é a capa com a arte do Longo Dia das Bruxas. Eu gostaria que fosse uma capa integrada, que se juntasse as duas. Desculpa. Se juntasse as duas, ficasse uma arte única. Só um minuto, uma aguinha. Ainda ataque aqui em São Paulo, tá um calor que eu vou te falar, viu? Então vamos lá, vamos analisar um pouco a arte, a contracapa. Eu vou tentar passar rápido, porque a história é importante, eu acho que é legal vocês lerem. Vou passar a arte rápido para vocês verem a arte. Aqui quem trabalhou na arte, Geoff Lobb, Tim Sale e mais todos os colaboradores, né? Aqui apresenta o logo da Dia das Bruxas, os artistas, um pouquinho da biografia dos artistas, a história apresentada até aqui. Eu gosto muito disso, ó. Desenho negativo. Que você tem um fundão preto e onde seria as sombras, você destaca com branco. É muito legal isso, mano. Eu gosto. Se fizer um quadrinho só nesse estilo, eu ia gostar, hein? Então vamos lá. O Batman Longo Dia das Bruxas é uma das histórias mais importantes, justamente por fugir da ideia. Eu vou passando as páginas, tá? Fugir da ideia daquele Batman super-herói tradicional. O foco nessa história aqui não é ação exagerada ou grande batalha, mas sim investigação, porque como vocês já viram aqui, se trata de crime. A gente está numa terra da máfia. Aqui a Gotham é antes de ser invadida pela galeria de vilão dos Batman, os super vilões todos. Então foca mais numa história de máfia, a lá Poderoso Chefão, a lá Intocáveis, onde o clima é um clima mais no ar. A própria paleta de cores escolhida para fazer não tem aquele não, eu não diria contrário, não tem uma saturação muito grande. Os tons são um pouquinho mais apagados, então mais pro ocre, né? Uma paleta de cor mais neutra. Então isso deixa o clima no ar muito mais legal. Essa diagramação dinâmica eu gosto bastante. Então aqui ele não pega muito batalha, ele trabalha mais a investigação de crime e no clima de suspense e na transformação de Gotham, né? Transformação que vocês vão ver daqui a pouco. Tem os desenhos de batalhas, tá vendo? Que legal, uma batalhazinha, ó. Tá vendo? A gente passou algumas páginas, aí já vem umas lutas, um tiroteio, a mulher gato, os desenhos muito bem feitos, ó. Aqui, ó. Essa arte dinâmica muito legal. Mas não é o foco. A ação não é foco, a história é mais cadenciada. Então, essa aqui, a história se passa nos momentos iniciais, aqui é o trio central da história, acho que aqui é o coração da história de Silêncio, Silêncio não, O Longo Dia das Bruxas, que é o Harvey Dent, Comissário Gordon e o Batman. A gente já viu isso em outras obras também, daqui a pouco eu falo, que foram inspiradas por essa história. Então aqui a história se passa no momento inicial das carreiras do Batman, quando a cidade ainda está dominada pelo crime organizado, e como vocês viram no começo lá das páginas, aqui quem domina a Gotham não são os vilões encapuzados, os vilões, os loucos, e sim os mafiosos, as famílias mafiosas.
como são os Falcones e os Marones, Falcones e Marones, que controla Gotham, que estão controlando Gotham. Aqui as artes, aqui é onde começa a história realmente desenrolar. A primeira história mostra o clima e o primeiro assassinato. É, tá? Esse tom aqui preto e branco com o vermelho focado me lembra muito Sin City. Então, como eu falei, os mascarados aqui ainda não são a maior ameaça. E, sim, o crime é a ameaça. Ainda Gotham, controlada pelos mafiosos, Gotham sofrendo os crimes da máfia. E isso que dá essa HQ um tom com um pouco mais de pé no chão. É quase como você está assistindo um filme no ar, onde a violência é silenciosa, que nem mostrou aqui, ó. Tá vendo? O cara entrou para tomar um banho, se você lendo, você consegue sentir, ó, não tem nenhuma onomatopeia, mas você consegue sentir a água caindo, os pingos, o pé entrando devagarzinho, a pessoa, aquele silêncio. Aqui a porta abrindo, a França da porta fazendo aquele ranger da porta. Quando ele olha, os dois tiros com o silenciador ali, ó, tipo uma chupeta que coloca para amortecer. Você escuta aquele. Então, isso aí é muito bom, mano. Eu acho que a violência silenciosa é demais, mano. O Joe Lobo trabalha muito bem isso. E como você viu aqui, ó, quando ele mata. Ele dematou e deixou alguma coisa no chão aqui. Então vamos passar um pouco mais rápido aqui, que já aconteceu o primeiro assassinato. A casa do Harvey é explodida, tá vendo? Porque ele é um promotor. Aqui o Harvey é a justiça de Gotham, certo? Então a máfia vai atrás dos policiais. Então explodem, mas isso não faz muito parte. Aí entra o capítulo 2, ação de graça. Aqui tá a conversa entre os dois, o Harvey e o comissário. Aí mais um pouco de ação com o Solomon Grundy. Eu vou passar rápido porque não passa. Aqui aparece uma nova personagem que na história que ela vai entrar e faz parte da história, que é a Sofia Falcone. A gente viu ela recentemente no filme do Pinguim. Ela foi interpretada pela. Ah, esqueci o nome. Christian Binotti. Eu esqueci o nome dela. Bailey, Christian, eu não sei. Eu vou pôr na tela aqui o nome e a foto da atriz, que ela foi sensacional. O Colin Farrell fez um excelente Pinguim, não tenho dúvida. Mas o Pinguim é o vilão. Eu sei que não é sobre o Pinguim, mas ó que escrita legal. O Pinguim é o vilão, só que tem um vilão dentro de uma história de vilão que é a Sofia Falcone. E ela faz um papel maravilhoso, mano. A atriz é incrível. Recomendo que assista. Qualquer dia eu vou ver se o Flávio quer sentar aqui. O Flávio gosta de detetive. O Flávio do Resenha em Quadrinhos, outro canal bom pra caramba pra vocês verem. Pra ver se a gente conversa um pouco sobre a série do Pinguim. Não sei se ele assistiu, mas se ele não assistiu, ele assiste. Então vamos lá. Então aqui tá. Aí aqui vai acontecer mais um outro assassinato. Naquele mesmo clima, tá? Silencioso. Você imagina os efeitos. E um assassinato na Dia das Ações de Graça. Aí o que acontece aqui? Todo mundo começa a ver o assassino, chama assassino do feriado, que já ocorreu 2 assassinos, né? E assassino, aí já criou um padrão, que ele só mata no feriado. Então, vou tentar ser um pouco mais rápido. Então, os assassinos do feriado, o Coringa aparece um pouco, né? O assassino é cometido pelos criminosos, eles acham que é cometido pelo criminoso conhecido como Holiday, que ele só mata nos feriados. Data comemorativa. Então isso funciona como fio condutor da narrativa. Porque a cada novo feriado, você já fica esperando mais um crime. E lembra que tem um assassino à solta, que nem o Batman, ninguém está conseguindo pegar ele. Então, e aí se deixa interessante, que um mistério nunca fica simples, né? A história vai plantando suspeitas, ó, mais um assassinato. A história planta a suspeita o tempo todo. O autor coloca a suspeita o tempo todo, dá dica e leva o leitor a desconfiar de praticamente todos os personagens. E mais do que descobrir o assassino, mostra também o impacto que tudo isso está acontecendo tem no Batman, no Comissário Gordon e no Harvey Dent.
Porque, como eu falei, esse trio é o fio condutor da história, né? O Jim Gordon e o Harvey Dent pode dizer que é o verdadeiro coração da história. E o Batman ainda tá falho, porque você vê, ó, já 3 assassinatos e nada. Então ele chega a conclusões erradas e também percebe que ele não consegue controlar tudo de Gotham. Então, aí o Gordon aqui ele vive dividido entre o dever de policial e problemas familiares, mostra também aqui em alguns trechos do Gordon com a família dele. Deixa eu ver se tem aqui mais pra frente, aqui, ó. Ele tá aqui, ó, na casa, tá vendo? Mostra um pouco da família, então o Gordon tá aqui. O Harvey Dent representa a esperança que a lei vai funcionar, né? Ele ainda não é o As Caras. E aqui é onde que brilha, né? Que é nessa história que ocorre a transformação. Vou passando, ó. O assassinatos vão ocorrendo. Não tem o que fazer, ó. Aqui o Gordon. Aí mostra, como eu falei, o Gordon dividido entre dever e família, assim como o Harvey Dent também, né? Dever e família. Mostra bastante isso. Era venenosa. Então você vai vendo que eles vão colocando os doidos de pouquinho em pouquinho. Só que eles não são um pano de fundo. Eles só aparecem. O Batman combate eles, mas eles não são os principais. Mesmo porque os doidos é onde que a ação desenrola, quando aparecem os doidos de Gotham. Mas, não, o fio principal é esse, é os assassinatos, as histórias, e é isso aqui. Aí acabou o primeiro livro, e nós vamos passar rapidinho o segundo livro aqui. O segundo livro começa também com mais assassinato, já comecei, ó, com mais assassinato. Vou passar rápido porque eu tô passando um plano geral, né? Aqui, ó, já mostra aqui, ó, o começo, ó, já tá descobrindo quem é, tá vendo? Aqui ele já começa a colocar a pista, ó. Pista de quem poderia ser. Mulher Gato poderia ter matado, ele tá analisando, o Charada tá analisando também. Aqui, eu não lembro quem é esse cara, esse aqui fala que um dos Maroni matou. Aqui coloca a Sofia aqui. Aqui coloca como se foi a Sofia matando. Então ele vai criando as análises, ele vai analisando tudo. Mas não quer dizer, no dia da mentira não acontece o assassinato, isso eu achei muito interessante. Aqui o Batman falando com Holiday, que também é o assassino feriado, que comete o assassino feriado, tipo um Silêncio dos Inocentes, lá do Anthony Hopkins, que a detetive, a investigadora do FBI vai falar com o assassino lá, o do Anthony Hopkins, para poder traçar um paralelo e tentar pegar o vilão que está espreitando. Então ele usa o conhecimento do psicopata para tentar conseguir desvendar o crime. E aqui vamos levando, vou passar um pouco mais rápido, porque o importa eu quero chegar numa parte que é legal aqui, que eu acho que é o foco principal. Aqui o Harvey já vai se perdendo, tá? Ele já tá nervoso porque, pô, os assassinos tá matando, ninguém consegue deter ele, mostra que a justiça não está sendo feita. E aqui é onde o ponto principal da história, né? Que é a transformação do Harvey Dent em Duas Caras. E ela não acontece de forma abrupta, né? Como você já viu, estamos no segundo volume e vai começar agora. Então essa transformação é construída lentamente. Então, primeiro na parte psicológica, você viu que ele já durante a história ele vai perdendo o controle, ele vai perdendo aquele tom de justiça, o Cavaleiro Branco de Gotham, e vai se corrompendo. Lentamente, através das frustrações, as pressões e as falhas do sistema de Gotham. E o longo dia aqui é quando realmente a transformação física acontece, quando o mafioso joga o ácido no rosto dele. Então, o longo dia das bruxas mostra que o Harvey não vira vilão por escolha, mas porque ele é consumido pelo peso de tentar fazer o certo em uma cidade que não permite isso, né? Então ele é um símbolo, ele simboliza, como a gente pode falar, o colapso da justiça tradicional. Ele vê que a justiça tradicional não funciona e acaba se corrompendo.
E aqui o outro ponto fundamental é a transição do tipo de crime que vai dominando a cidade. Que aí já vai começando a aparecer os malucos, vilões fantasiados, e a máfia vai perdendo poder, né? Essa história mostra muito isso, essa transição. Aí que quando os malucos começam a dominar a cidade, né? Aí a Gotham deixa de ser aquele lugar do crime organizado e abre um espaço para uma coisa mais caótica. Então, Gotham se torna a cidade dos loucos. Então, o Batman vê que, mesmo vencendo o crime, ele perde a cidade. Essa obra é sensacional, mano. E vamos passando aqui mais um pouquinho mais rápido aqui. E estamos aqui nos finais, finalmente. Olha, e vai acontecendo. Aí aqui algumas sobrecapas, aqui a história termina, né? Aí é onde que brilha, porque eles prendem o Harvey, aí mostra, deixa aberto quem é o feriado, né? Ah, aqui, ó. Não vou falar nada, mas ele mostra quem manda as evidências eu acho que a história fica bem aberta. O Longo Dia das Bruxas, ele teve uma versão. Pô, aqui acabou. Chega! Tá ficando grande, né? O Longo Dia das Bruxas teve a versão de animação, mas a animação ela é um pouco mais direta. Ela foca, como é uma animação, ela foca um pouco mais na ação. Então, entrega muito mais sobre o feriado. Você não participa ativamente, apesar de ser uma mídia mais TV, uma animação, você não participa tanto da história, você não tenta descobrir, você não se sente o detetive, como se sente nos quadrinhos. Então, na animação, acho que falha um pouco isso. Mas ele põe mais ação, né? Por causa do formato da mídia. Mas não é ruim, também não é bom. Eu acho que vamos dizer que tá no meio ali, médio. Para quem não leu, é legal, mas eu sugiro que leia. Porque Batman Longo Dia das Bruxas é um quadrinho que vale muito a pena ler. Eu podia ficar falando eternamente aqui de Batman Dia das Bruxas, tem muitas características para falar, mas aí eu ia entrar em spoiler, e como é uma história de detetive, não é legal falar em spoiler, né? Mesmo porque muita gente ainda não assistiu a animação e não leu os quadrinhos, tem gente que não leu, não conhece essa obra. Então, para quem leu o que eu falei, acho que ajuda legal, porque relembra, reaviva um pouco e cria vontade de reler os quadrinhos, porque a gente pode reler mesmo os quadrinhos, não tem, eu releio meus quadrinhos o tempo todo. E é isso, gente. Então, o Papo Gibizeiro foi isso hoje. A gente falou de Batman, Longo Dia das Bruxas, da coleção gráfica novos da Eagle Moyes. Espero que vocês tenham gostado. E vocês, o que acham? Vocês acham que o Batman, o melhor Batman é o Batman preparado, o Batman dos planos de contingência, Batman porradeiro, que é o Batman invencível, que resolve tudo, ou esse Batman mais falho, o Batman detetivesco, que analisa o crime, que procura as provas, que foi muito bem colocado no novo filme do universo aqui com o Pattinson. Eu esqueci o nome do diretor, né? Mas eu ponho aí na tela se eu lembrar. Esse último filme, The Batman, trabalha bastante essa parte detetivesca. É um bom filme, viu? Eu não gosto de algumas partes, mas em questão de filme, é um bom filme. Pinguim é uma boa série. O Batman do Christian Bale, como eu falei, trabalha esse Batman como plano de fundo também, que é o trio. O Harvey Dent, o Comissário Gordon e o Batman, eles trabalham muito bem isso aí. Só que o pano de fundo lá não é o Assassino do Holiday, é o Coringa. Mas mostra os três, mostra a transformação do Harvey Dent. Então, Christopher Nolan, ele se inspirou nessa obra para construir o pano de fundo num dos melhores filmes do Batman já feito. E o novo Batman do Matt Reeves, o novo Batman do Matt Reeves também se inspira no Batman detetivesco dessa obra. Então são duas obras cinematográficas muito boas inspiradas num quadrinho sensacional. Então é isso, gente. O Papo de Bezerra, então, fica por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aí o que acharam. E é isso. Valeu!